Vamos dar um zap. Sabe aquela garotinha de ontem, 9 anos de idade, que mandou uma mensagem pra você? Lembro. No zap. Claro. A mãe dela agora fala. A mãe dela? Vamos lá? Que bom que a mãezinha dela veio. veio. Tá, Gabrielzinho vai rodar pra gente agora. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada por responder a minha pergunta. E agora eu vou passar pra minha mãe, eu pedir pra ela falar com você, tá bom? Oi, Caio, bom dia. Sou a mãe da Ana, meu nome é Lilian. E eu me surpreendi essa manhã, porque eu assisto todos os dias o Papo, né, e o Recorte de Graça, com a pergunta dela. E assim, realmente, vou tentar resumir rápido, porque é meio complicada a história, mas vamos lá. A Ana é filha do meu primeiro casamento, um casamento que durou 12 anos. Me separei, a Ana teve um corte bem abrupto, assim, em relação à relação pai e filha, porque depois da separação o pai se afastou bastante. Então ela vê ele poucas vezes e ela era bem próxima a ele, mais do que as outras irmãs até, que eu tenho outras 2 filhas com ele, gêmeas de 14 anos. Enfim, depois de 4 anos separada eu casei. Hoje eu tô com 1 ano de casada. O meu atual marido tem uma relação muito boa com a Ana, uma relação mesmo de amizade. Ele nunca foi pai, ele nunca foi casado, mas é a primeira vez. Mas ele tem sido, assim, bem presente na vida da Ana. Nós estamos pra mudar, né? Então também não sei se isso tem relação com essa situação de mudança de residência, que ela vai ter outros amiguinhos, outras escolas, tudo. Mas o fato é que a Ana Clara deve de ter mais ou menos 1 mês, que ela vem reclamando essa angústia, e junto com essa angústia vem acontecendo um quadro que é o que me assusta mais. Que ela, do nada, ela para, fica com os lábios brancos, e os olhos dela enchem de água, ela começa a estralar os dedinhos nervosamente, e isso dura alguns segundos, e no início ela falava que era uma presença que ela sentia. Agora ela fala que ela não sabe explicar o que. Alguns segundos, mas eu me assusto muito porque é bem desesperador mesmo o quadro. E depois que passa isso, ela começa a reclamar essa angústia que ela sente. Então, a gente ouviu a sua resposta e, assim, foi muito legal. Em relação à superproteção, eu não sei se chega a ser uma superproteção, mas eu tento protegê-la bastante. A gente mora em um condomínio muito grande, no qual, quando ela vai brincar lá fora, eu sempre tô de olho, olhando pela janela, procurando saber onde ela tá. E minha mãe também tem uma preocupação de saber, geralmente liga, onde é que a Ana tá? Olha lá, se ela tá lá fora, tal, vó, né? Então, assim, não sei se isso também, de repente, prejudica, mas essa é a proteção que a gente tem com ela. Enfim, espero que tenhamos respondido um pouco as perguntas que você levantou aí. Muito obrigado por nos responder, viu? Aqui em casa a gente chama você. Beijos, fica... Obrigado, Aninha e Lilian, mamãe e filhinha. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Olha aqui, a informação que você trouxe agora é bem mais ampla, obviamente. Ontem, a Aninha tinha falado que tinha sido nos últimos 3 dias que ela estava sentindo essa tristeza. Eu fiquei até, quando eu vi a reprise, eu falei, poxa, eu não percebi, porque o som aqui, às vezes, para fora aqui para nós, ao ar livre, nem sempre ele chega tão bom quanto para você em casa, na gravação. Só depois, na transmissão, é que eu atentei para os 3 dias que ela tinha dito e falei, se eu tivesse percebido que eram só 3 dias, eu não teria nem falado tanto. Mas depois eu fiquei considerando que aqueles 3 dias tinham a ver com o que mais recentemente, possivelmente, tivesse angustiado a ela. E aí, imaginei, não, o que eu falei tem a ver com algo mais extenso e, portanto, pertinente. A mãe pode me esclarecer. E você justamente confirmou o que eu tinha dito em relação ao período, que eu achei que era mais longo do que 3 dias. O que você trouxe agora praticamente explica tudo. Porque ela tinha uma relação íntima com o pai. E agora a relação está rarefeita. As irmãs mais velhas gêmeas sofrem menos, porque tiveram mais tempo para processar essa história. Elas tinham 10 anos, se eu entendi, quando o pai saiu, e agora elas estão com 14, foi o que ela disse.
e você está casada há 1 ano. Então elas tiveram aí uns 3 anos de processamento da ausência do pai e agora estão tendo 1 ano de processamento da presença do seu novo companheiro. Mas a Ana tem o quê? 10 anos? 9. 9 anos. Menos 4, ela tinha 5, quando o pai saiu. Sabe Deus em que circunstâncias o pai saiu? Se teve 1 ano de briga, 2 anos de desentendimento, de discussão, de angústia, se o apego dela pelo pai antes da separação dava a ela a garantia de que mesmo se separando da mãe, o pai não a deixaria, e depois de separado o pai foi devagar se divorciando, se afastando dos filhos, e ela, como é a mais novinha, teve um impacto infinitamente maior do que a das outras, que já vinham, quem sabe, dando razão à mãe, dizendo, não sei nem como é que a mamãe está aguentando isso, entendendo melhor as razões maternas do que ela, que deve ser louca por você e muito bem cuidada, mas ao mesmo tempo, um coração de 4, 5 anos de idade tem esperanças eternas acerca da figura do pai, especialmente um coração feminino, um coração de menina, faz transferências de segurança totais para a existência do pai, para a presença do pai. E o pai vai e vai se afastando e não volta. Isso por si só, com essas voltas rarefeitas, cada vez mais longas e distantes e espaçadas, foi criando um vazio de muita insegurança nela, na Aninha. Além disso, você mencionou a mudança. Mudança é um negócio horrível, com 9 anos de idade. Eu mudei a primeira vez com 10. Mudei do Amazonas, em 1964, para Copacabana, de Manaus para Copacabana. Foi como ter mudado da Terra para uma outra civilização extremamente mais evoluída. Você sai do planeta. Eu entrei, a primeira vez eu vi o mar, eu só estava acostumado com rios enormes, Amazonas, Rio Negro, mas eu vi o mar, aquele cheiro de maresia. Andar por Copacabana você sentia, o pessoal que mora lá não sente o mar, não é? Mas eu senti o cheiro de todas as cozinhas. Aqueles milhares de prédios, cada andar com dezenas de cozinhas cozinhando temperos diferentes. Aquilo, ultra olfativo, aquilo entrava nas minhas narinas, com mais os cheiros dos esgotos, das maresias, dos carros, de não sei o quê. Eu estava com os sentidos todos puros de floresta, de mato. Aquela invasão, parecia um estupro sensorial. Ainda mais aquela ditadura militar, meu pai atingido pelos militares, respondendo inquérito militar, aquela loucura toda, inimigos dele, é um inferno. Pelo amor de Deus. Olha, eu tive tudo psicológico que se possa ter. Graças a Deus, naquele tempo, não tinha psicólogo para ficar colocando label de diagnóstico. Senão, eu teria sido diagnosticado com umas 12 ou 15 situações psicológicas graves. Todos os transtornos da lista dos Todos caras. os transtornos que foram curados com futebol, com brincadeira, com briga, com sacanagem, com namoros, com gaiatice. Fui curado pela vida. Por isso é que quando eu fico com tanta raiva, quando um psicólogo diz para um cliente que o cliente sofre disso. É horroroso. E coloca nele um compromisso com aquilo para o resto da vida. Bom, eu poderia ter tudo e não tenho nada, porque nenhum diagnóstico veio. Meu pai jamais deixaria que eu fosse diagnosticado com nada, porque ele cria que a vida era dinâmica o suficiente para poder mudar tudo, se você se esforçasse e quisesse. Então a mudança delas deve estar tendo um impacto no coração, na mente da Aninha. Vai aumentar a segurança pela segunda vez. Aumentou a insegurança em relação ao pai, que foi. Aumentou a insegurança em relação ao novo marido da mãe, que chegou. E que é uma figura totalmente alienígena para ela, está se apresentando, está se fazendo conhecer, está se fazendo perceber, está se fazendo sentir agora. E além disso, com isso ainda tem o anúncio de uma mudança.
para um outro mundo, um outro lugar, nova escola, novos amigos, novos relacionamentos. Essas 3 coisas por si só já são fortes o suficiente para deixar uma menina de 9 anos de idade extremamente insegura, vazia, aflita, com pequenas angústias de pânico, de medo, mas não creio que seja nada além disso. E por favor, Lilian, não deixe que nada se misture com diagnósticos espirituais, porque teve um cheirinho, disse assim, não é? Sim. Que deu qual foi uma das coisas que ela falou ali? Dá uma angústia, vem lágrimas nos olhos e parece que ela está com alguma presença. Não. Ela está com a presença do pânico, ela está com a presença do medo, ela está com a presença da insegurança, ela está com essas presenças reais, psicológicas, mas não é nada espiritual. Não é nada espiritual, em nome de Jesus, não é. Então é entender o que está acontecendo, tratar com ela com base na realidade. E o que você, Aninha, está sofrendo, só não dá, como eu digo todo dia aqui, em poste de ferro, que não sente nada. Mas se for árvore viva, sente, se for ser humano, sente. Árvore viva, ó, tá cheio de árvore aqui atrás de mim. Se eu pegar qualquer uma delas e desplantar e replantar num outro lugar, por melhor que eu faça isso, a melhor hipótese é a seguinte: ela vai perder as folhas todas, vai ficar com cara de que morreu, eu vou ter que molhar muito, esperar alguns meses para ela ir brotando de novo, rejuvenescer-se, e tudo que ela tinha ganho, ela vai perder até fortalecer-se no outro lugar. Mudança faz assim com planta, minha filha. Quanto mais com gente. Tem planta aqui que eu gostaria de mudar de lugar, elas já não estão no lugar que me serve. Mas eu estou esperando essa chuvarada vir, estou esperando mais uns 2 meses de chuva para mudar umas 2 plantas daqui, para ver se elas sobrevivem à mudança. Do contrário, elas vão morrer na mudança. Mudança em criança, pais precisam tomar muito cuidado com isso. Todas essas mudanças são violentas para um coração de criança que tem suas raízes plantadas no pai, na mãe, na família. Então não tem nada demais acontecendo. É só vocês não transformarem isso num grande problema, como eu mostrei ontem, numa tempestade em copo d'água. Não façam tempestade em copo d'água, por favor. É conversar, é explicar. Ela está entendendo o que eu estou falando, vocês vão conversar com ela, a vovó também, todo mundo vai dar a ela a segurança que ela precisa, nada tem que ser apressado, seu novo marido tem que ser só amigo dela mesmo, quem educa ela é você, não é ele não deve nunca entrar nesse papel de ser pai dela, ela tem pai, ele está aí, se ele tiver alguma observação a fazer, ele faz a você, sem te oprimir. Quem dialoga com as meninas é você. Se ele for sábio, ele vai ficar no lugar dele. Vai deixar que o tempo crie raízes naturais. Naturais. E ela mesma vai ter essa segurança de que o novo homem em casa não é alguém que vai criar nenhum tumulto. Porque você também não sabe o que eventualmente o pai dela, que anda distante, toda vez que encontre com ela, você não tem ideia do que ele diz, objetivo ou subjetivamente, direto ou indiretamente, clara ou insinuadamente. Você não sabe o que pode estar sendo plantado de desconforto nela. Mas não é nada se vocês tiverem paz, calma e ouvirem o que eu estou falando, sabendo que isso é natural num processo como esse que a Aninha está vivendo. Tá bom? Beijo para você, Aninha, e para você, Lilian. Que o Senhor abençoe vocês. Amém. Sempre, a gente está sempre aqui. Se pudermos ser úteis, seremos. Amém. Eu não sei se o Sávio, que é psicólogo infantil, atende via Skype. Mas ele atende via Skype? Posso ver com ele. Mas creio que sim. Se você tiver necessidade um dia de que a Aninha bata um papo com alguém especializado na psicologia infantil, ele é bom, para conversar com ela via Skype, ela me parece tão natural na fala via internet, né? Então, quem sabe poderia ser útil isso se houver necessidade.
A minha esperança é que depois do que eu disse, nem essa necessidade haja. Você entendeu? É só ir tendo calma e não fazer a tal da tempestade em copo d'água como ontem. Infelizmente a gente tinha uma imagem aqui que era perfeita para essa hora. Não entrar em pânico, minha filha. Olha, até que enfim, a tempestade em copo d'água. Muito bom. É só não deixar o copo d'água ficar assim como se fosse uma crise no Atlântico Norte. Porque não é. Vai passar em nome de Jesus. Amém. Eu estou falando porque com a idade dela eu sofri coisas mas muito mais pesadas. São horrorosas. Mas a gente vence. E as dela não são tão horrorosas assim. Ela vai vencer, ela vai beber esse copo d'água. Com alegria. Vai deixar de ver tempestade no que está acontecendo. Amém, Caio. Beijão. Vem IVTV, o canal é você.